Fala, QAP concurseiros. Vamos para o nosso último tópico do edital, tópico 8.10. Lembrando que depois desse tópico ainda a gente tem que voltar no tópico 8.3, que a gente deixou ele para o final, para a nossa última aula. E vamos começar então essa aula com força total. Pessoal que tiver dúvida já sabe minhas redes sociais, contem comigo aí, a prova cada vez mais perto. Acalmem os ânimos, que a tendência é a ansiedade bater um pouco mais forte nessa reta final. Bom, vou me remover daqui, conforme de praxe. Então vamos começar nossa aula 11, tópico 8.10. Esse tópico, para vocês já formados em Direito, vai ser um tópico bem mais tranquilo do que os outros, eu imagino. Porque é um tópico que se baseia muito no direito penal. Fala muito de algumas leis, alguns procedimentos penais também. Então eu acho que esse vai ficar bem tranquilo. E peço a vocês, claro, vocês como formados em Direito já, qualquer coisa que esteja desatualizada que vocês perceberem, vocês podem estar me atentando e depois colocar um adendo aí e a gente faz as modificações. Acredito que eu não deixei passar nada, mas de qualquer maneira vocês têm total liberdade para poder estar corrigindo uma possível desatualização de alguma lei ou alguma norma. Beleza, gente? Lembrando que o livro do Molina, né, ele já é um livro de 2006, então eu procurei me atentar para ver se não tinha nenhuma alteração em relação a essas normas que estão aí. Bom, esse tópico 8.10, de acordo com o livro, o modelo consensual brasileiro e de justiça criminal, da justiça criminal conflitiva. Um detalhe só, o pessoal que estudou por outros livros, principalmente para outros cargos de outros estados, não confunda esse conflitiva com teorias consensuais versus conflitivas, onde eles estudam outras teorias como, por exemplo, teoria radical, teoria do Linear Approach como conflitiva e teoria consensual, onde eles estudam a anomia, a escola de Chicago, que o livro nem comenta, entre outras, associação diferencial e subcultura delinquente. Não é isso que ele está querendo dizer com essa da justiça criminal conflitiva, a ideia é um pouco diferente. A gente vai abordar bastante, que vai ficar bem claro. Acredito que não terão grandes dúvidas nessa aula. Ela é uma aula bem simples, tranquila, e a gente vai deixar ela assim, não vamos deixar passar nada e vamos gabaritar se tiver alguma questão dessa parte aqui. Ele começa falando, a extirpação da criminalidade, primeira coisa, sempre a criminologia, ela nunca vai querer que acabe com a criminalidade. Não é essa a ideia, é mostrar que é possível acabar com a criminalidade. Não, a extirpação da criminalidade, na verdade, isso é uma utopia. Ninguém aqui vai dizer que se você fizer de uma certa maneira, se tiver o socialismo, se tiver isso ou aquilo, vai zerar a criminalidade. Não, na verdade não é essa a ideia. Até porque, de acordo com o Durkheim, e naquela aula estrutural funcionalista, que a gente não lembra qual a aula, se foi a aula 04 ou 05, ele disse exatamente que o crime é algo normal, que faz parte, a criminalidade faz parte da sociedade. É um bem necessário, essa frase que ele utilizava, né? Então, nesse tópico, principalmente, a ideia vai ser separar a grande da pequena e média criminalidade, não só qualitativa, senão também quantitativamente, com instrumentos e processos assim como procedimentos distintos. Então, se nós temos criminalidades de níveis diferentes, seja ela pequena, média e grande, elas têm que ter tratamentos diferentes. E de forma geral é isso que esse capítulo vai vir aqui defender quase que inteiro. A diferença de tratamento que deve ser exercício nessas criminalidades pequena e média, diferentemente da criminalidade grande. Não pode se usar o mesmo procedimento penal, não pode se aplicar, por exemplo, a pena de prisão para qualquer uma desses tipos de criminalidade. Então é em cima disso que ele vem se basear. Ainda nesse subtópico 1, né, lembrando da justiça criminal conflitiva, há algumas diferenças, né, entre essas teorias consensuais e teorias conflitivas. Primeiro, esse livro indica que é necessário utilizar teorias do consenso para pequena e média criminalidade e teorias do conflito para criminalidade grave. Vamos começar pela do conflito. Essas teorias do conflito, onde tem a criminalidade grave, ele defende a contrariedade e antagonismo, assim como o estrito respeito a todos os direitos e garantias fundamentais.
Você deve estar se perguntando, poxa, mas se é assim como estrito respeito a todos os direitos e garantias fundamentais, é melhor do que a que não tenha esse estrito respeito a esses direitos. Não é bem assim, vocês vão entender bem que esse estrito respeito a todos os direitos e garantias fundamentais é que o Estado ele vai ter que utilizar daquela obrigatoriedade de seguir o procedimento penal de forma clássica. Não tem outras vias alternativas nesse caso de criminalidade grave. Já quando você tem pequena e média criminalidade, a ideia em cima dessas penas, em cima dessas infrações seria tentar uma ressocialização. Ou seja, isso pode implicar o recuo de certos direitos e garantias fundamentais. Como assim? Uma ressocialização, nesse sentido, vai poder implicar no recuo de certos direitos e garantias fundamentais. Da ideia que isso é algo negativo para o indivíduo, né? Só que, na verdade, não é. A gente vai entender por quê. Ele vai estar se recuando de certos direitos e garantias fundamentais, como, por exemplo, ampla defesa ampla defesa contraditória, mas, por exemplo, para aceitar uma via alternativa, que não uma multa integral e uma prisão, por exemplo. Então ele recuou frente a alguns direitos e garantias fundamentais, mas para seguir um meio alternativo, proposto, por exemplo, pelo próprio Ministério Público. Bom, então essa pequena e média criminalidade, ela parte da ideia da intervenção mínima estatal, penas ou medidas alternativas. Ou seja, criminalidade grave, vamos utilizar o método clássico, com sanções mais densas. Agora, quando você tem pequena e média criminalidade, de acordo com o Molina, não faz sentido você aplicar o mesmo procedimento penal. Você deve fazer com que o Estado atue minimamente. Isso é, você diminuir de forma indireta o direito penal. A forma mais difundida até aqui para dar resposta a tais reivindicações tem sido a processual, em detrimento da penal. Criminalidade de menor ou médio potencial ofensivo deve-se melhorar a comunicação entre os sujeitos e as diferenças processuais. Então, o próprio nome já fala, consenso. Nessas criminalidades de menor e médio potencial ofensivo, essa comunicação é tentar entrar num consenso, uma forma que você tenha todos os direitos garantidos à vítima e também você possa fazer com que não haja uma estigmatização do autor dos fatos, com que não haja um impedimento de sua ressocialização. Então é algo consensual, isso é chamado de via alternativa do procedimento penal. Beleza? Então, alguns exemplos aqui, por exemplo, de direitos e garantias fundamentais é a igualdade de oportunidades, presunção de inocência, que a gente comentou, processo estrito, o da verdade material, contraditória, ampla defesa, recursos e por aí vai. Beleza? Vamos seguir. O modelo consensual como fonte de inspiração da Lei 9.099. Para quem lembra, essa lei é a aborda sobre os juizados especiais civis e criminais. Inspiração no modelo político consensuado. Qual que é a ideia geral aqui dessa lei? A lei dos juizados especiais civis e criminais é exatamente trabalhar em cima dessas infrações de menor e médio potencial ofensivo. É em cima dessa legislação que ele vem mostrar alguns tratamentos diferenciados que podem ser dados a esses tipos de infrações. Então ele fala infrações de pequeno ou médio potencial ofensivo. Além da simplicidade, oralidade, informalidade, isso tudo está lá nessa lei. Economia processual e celeridade deve buscar sempre que possível a conciliação, envolve composição civil, e composição civil é reparação dos danos, ou a transação, conformidade do autor do fato. Ele aceitar, por exemplo, essa via alternativa proposta pelo Ministério Público, como exemplo. Então, isso foi tirado do livro do Molina, está lá na lei de juizados especiais também, e ela fala exatamente isso, que com esses processos de pequeno e médio potencial ofensivo, busca-se métodos mais simples, orais, ou seja, em uma audiência você conseguir resolver, não precisa daquela formalidade toda, você tem uma economia do processo, da própria administração, e uma certa celeridade. Isso evita algumas prescrições e acaba fazendo com que possa ser julgado mais rápido. E às vezes ali até acabar, resolver tudo ali e não seguir adiante com aquele caso. Bom, nas infrações de menor potencial ofensivo, a composição civil, reparação dos danos, chega ao extremo de, por si só, extinguir punibilidade. A pretensão punitiva estatal, desde que trate de ação penal de iniciativa privada,
de iniciativa do ofendido ou de ação penal pública condicionada à representação da vítima. O acordo homologado pelo juiz acarreta a renúncia ao direito de queixa ou de representação. E a renúncia, como se sabe, é causa extintiva de punibilidade. Então veja bem, aqui a gente está valorando mais a reparação dos danos à vítima, pensando mais na vítima do que em si punir o agressor. Ou seja, você está aqui pensando mais na vítima, né? E essa vítima, né, quando ela renuncia ao seu direito de queixa e de representação, isso se traduz em uma extinção da punibilidade. Então, para o processo, isso, de acordo com a criminologia, isso é muito bom, porque você evita estigmas, você evita tentar buscar uma nova ressocialização, porque, na verdade, ele não foi nem mesmo estigmatizado, não foi separado da sociedade, de certa forma, e a vítima conseguiu o que ela queria. Isso é um consenso, né? Bom, seguindo ainda nessa linha, ele vem dizer... sobressaem como mais relevantes os interesses da vítima, que nem a gente comentou. Reparação do dano é quanto satis, ou seja, quanto suficiente para a resposta estatal para afastar a necessidade de qualquer sanção penal. Isso significa colocar o direito penal como última razão do sistema. Ou seja, utilizar o direito penal só quando não tiver jeito mesmo por essas vias alternativas. Claro, se for uma criminalidade de elevada potencial ofensivo, ao poder potencial ofensivo, aí o direito penal tem que ser usado. Aí já é a última razão, a última ratio, né, que ele fala aqui. Mas nesses crimes, nessas infrações de menor e médio potencial ofensivo, o direito penal vem em último caso mesmo. Se outras medidas menos drásticas revelam-se adequadas para o efeito preventivo, não devem incidir o direito penal. Além de a nova lei prever tratamento jurídico distinto, despenalizador para as infrações de menor potencial ofensivo, o que ainda urge é a possibilidade de suspensão condicional do processo nas infrações de média gravidade, delito cuja pena mínima não exceda 1 ano. Então essa suspensão condicional do processo, ela atinge essas infrações de médio potencial ofensivo também, porque da ideia que a lei 9.099 ela vem focar só nas infrações de menor potencial ofensivo, e essa parte onde ela fala da possibilidade da suspensão condicional do processo inclui também essas infrações de média gravidade. A pretensão punitiva estatal de start nessas infrações menores deixou de ser a meta principal, e este novo sistema penal está mais preocupado com os interesses da vítima. Então é mais para reforçar que eu coloquei essa frase mesmo. Vítima em primeiro lugar, a punição do infrator, claro, não é tão importante quanto a reparação do dano à vítima, por exemplo. A tendência é que essa punição estatal ela seja feita dentro de um consenso e jamais nesse consenso você utilizar, por exemplo, a pena de prisão para esse infrator. Lembrando que a gente está falando de infrações de média, de menor potencial ofensivo. Beleza? Eu não preciso ficar explicando, né, o que é a suspensão condicional do processo. Se não fosse um concurso de delegado, até que eu acho que poderia estar detalhando isso, mas acho que vou estar perdendo tempo, até porque eu imagino que vocês saibam isso muito melhor do que eu. Bom, vamos seguir. 3. Delimitação legal do espaço de consenso. Infrações de menor e médio potencial ofensivo. Ele deu exemplo dessa lei aqui, Lei 10.259, e ele fala o seguinte: menor potencial ofensivo. Todas as contravenções, todos os delitos, ele só vem conceituar o que seria esse menor e médio potencial ofensivo. Então essa lei, ela complementa a Lei 9.099, definindo esses crimes de menor potencial ofensivo. Todas as contravenções, todos os delitos com pena máxima em abstrato de até 2 anos e já não importa o procedimento. E nesse mesmo sentido, essa lei 11.313 também conceitua dessa forma. Então, menor potencial ofensivo, pena máxima até 2 anos. Médio potencial ofensivo, pena mínima que seja igual ou inferior, ou seja, que não exceda a 1 ano. E a esses foi estabelecida uma nova via de reação estatal, que é a suspensão condicional do processo. Então, a suspensão condicional do processo está voltado para essas infrações de médio potencial ofensivo. Tá bom? Só um detalhe, onde ele fala aqui, no âmbito do consenso, autorizam uma solução conciliatória para o conflito,
bem diferente da tradicional, que exigia sempre inquérito policial, denúncia obrigatória, processo, provas, contraditório, sentença. Olha o tempo que demora, né, para desenvolver todo esse procedimento penal. Então, aqui, nessa solução conciliatória, por isso que a gente tem algo mais célere, né? As coisas são mais rápidas e tende a resolver os problemas de forma consensual, de forma que tanto o Estado saia satisfeito, a vítima saia satisfeita e o autor, de certa forma, ele também sai satisfeito porque ele tem que concordar com esse consenso, ele não é obrigado a aceitar essas vias alternativas de procedimento penal, né? Bom, são 9 subtópicos, a gente está no quarto. Os princípios fundamentais, e esse é o maiorzinho, os princípios fundamentais do modelo consensual de justiça criminal. Via processual, princípio da oportunidade. Urge que o Ministério Público abra mão da via processual clássica, regida pelo princípio da obrigatoriedade. Antes de ter esse princípio da oportunidade, funcionava só o da obrigatoriedade, que é o método procedimental clássico, né? Com esse princípio da oportunidade, são utilizadas vias alternativas, que não esse método clássico de contraditórios, provas, recursos. Então ele fala, do acusado espera-se que abra mão do devido processo legal clássico, que nem a gente comentou, ele não é obrigado a aceitar essas vias alternativas. Ele pode negar e seguir pelo método clássico, ter o contraditório, esperar as provas, os recursos, mas o livro, né, ele vem tentar defender que o acusado aceite, que vai ser benéfico para ele. Em troca de alguns benefícios consideráveis, evitam o processo, ou seja, se ele aceitar, vai evitar o processo, as cerimônias degradantes, a sentença, o rol de culpados, a reincidência, ele também cita a estigmatização e por aí vai. Ele fala reincidência porque até mesmo quando ele aceita essa via alternativa, que não seja o processo clássico, ele não entra nem mesmo como reincidente. Isso não é cadastrado nos antecedentes criminais dele. Então morre ali, né, quando ele aceita esse consenso. E por fim, do Estado retirou-se a forma de reação clássica, que é a prisão. Então essa lei foi um grande desenvolvimento, né, nesse sentido. Você diminuir a pretensão punitiva estatal e você aumentar uma forma de resolver esses problemas de forma consensual. Cada um dos envolvidos na persecução penal deve abdicar de uma parcela de seus direitos tradicionais. Tanto o Estado, né, deve abrir mão de alguma coisa, a gente vai citar isso melhor, o autor também, e também a vítima. Cada um deles tem que abrir mão para tentar achar no consenso, chegar no consenso. É que nem um relacionamento, né? Se não abrir mão, não chega no consenso. Bom, portanto, um novo sistema que privilegiou inegavelmente a vítima, reparação dos danos, assim como a ressocialização do infrator por outras vias alternativas, distintas da prisão. Então é mais fácil ele estar presente na sociedade de novo, né, do que se ele tivesse sofrido todo aquele procedimento demorado, né, sofrendo estigmatização, e aí a reinserção dele na sociedade seria muito mais difícil. Buscou-se sua não estigmatização, seja a derivada do processo penal em si, seja decorrente da condenação. Também havia a inequívoca vontade de desburocratizar a justiça criminal. Ou seja, todo aquele procedimento longo de várias etapas, isso foi uma forma de desburocratizar essa justiça. Então, nós vamos citar os princípios dessas vias alternativas. São 3. Da oportunidade ou discricionariedade, que a gente comentou rapidinho, da autonomia da vontade e da desnecessidade da pena de prisão. Primeiro é esse da oportunidade ou discricionariedade. Em regra, de novo, a gente fala, o procedimento em regra é a obrigatoriedade. O procedimento clássico, né? Você seguir por todas as etapas do procedimento penal, tendo direito à contraditória, ampla defesa, recursos, provas e por aí vai. Mas em formas excepcionais, o Ministério Público pode dispor dessa persecutio criminis, ou seja, dispor dessa obrigatoriedade para propor alguma medida alternativa, que é o que a gente vem comentando até agora. Aqui então o Ministério Público pode dispor da ação penal pública, incondicionada ou condicionada, em algumas hipóteses taxativamente previstas em lei. Tem que estar taxativo. Quando se trata de ação penal pública condicionada ou privada, a composição civil, renúncia à representação, depois de homologada, acarreta a renúncia do direito de representação ou de queixa.
Então, nesses casos de ação penal pública condicionada à composição civil, renúncia à representação, ela acarreta a renúncia do direito de representação ou de queixa. Em suma, ele resume, em suma, o Ministério Público, quando faz proposta alternativa, está dispondo da resposta estatal combinada abstratamente, pena de prisão ou multa integral. Essa é a parte que o Ministério Público está abrindo mão. Mas seu poder não ao extremo dele permite abrir mão integralmente de qualquer resposta estatal, oportunidade regrada. Não é aquela ideia de, opa, não vai ter pena de prisão mais, nem multa integral, mas vai deixar de penalizar de alguma forma? Vai deixar de ter qualquer tipo de sanção? Isso ele não tem nenhum direito de fazer. Ele não pode abrir mão total do processo. Alguma sanção tem que ser aplicada, mas são sanções alternativas, que não aquela de prisão ou de multa integral. Pode ser de multa? Pode, mas não integral. Pode ser uma multa dividida pela metade, por aí vai. Tudo será feito em audiência por causa da oralidade. Bom, o Ministério Público irá dispor da pretensão punitiva estatal, pena de prisão ou multa integral programada, enquanto o acusado deve dispor, essa é a parte que o acusado abre mão, que a gente comentou nos primeiros slides, ele deve dispor de alguns direitos e garantias fundamentais, que é o que a gente já falou, né, das provas, do contraditório pela defesa, mas isso não vai contra a legislação, porque ele acaba sendo beneficiado de outra forma. Nisso consiste a transação, veiculada por meio de uma conformidade. A conformidade simples, é quando ele aceita no todo a proposta feita pelo Ministério Público. Conformidade complexa é quando ele não aceita em parte e realiza uma contraproposta. E aí vem a conciliação. Não tem problema, ele não é obrigado a aceitar, como a gente falou. Ele pode apresentar uma nova contraproposta e aí sim o Ministério Público e ele, o acusado, né, entram num acordo e aí sim os dois estarão abrindo mão, né, que nem a gente falou, eles estariam abrindo mão de algo. O Ministério Público do direito de pretensão punitiva estatal e o autor de seus direitos e garantias fundamentais. O princípio da oportunidade está presente também na suspensão condicional do processo. Cuida-se de dispor do seu prosseguimento. Segundo princípio, da autonomia da vontade. Aqui ele só vem dizer que ele não é obrigado a aceitar essa proposta feita pelo Ministério Público. Sem aceitação do acusado, não será possível nenhuma solução conciliatória para o conflito penal. A não utilização de alguns direitos fundamentais pensados em favor do aumento do fato criminoso nos parece perfeitamente compatível com o sistema consensual da Lei 9.099 de 95, que possui benefícios que privilegiam outros direitos fundamentais. Então ele vai estar abrindo mão de alguns direitos, mas vai estar recebendo outros, como por exemplo a dignidade, a não estigmatização, a ressocialização e etc. Então, de forma geral, ele recebe esses benefícios quando abre mão de tentar buscar provas, quando abre mão dos recursos, da ampla defesa e por aí vai. Aí isso tudo foi algo novo trazido com essa lei de 9.099. Antes o processo sempre seguia aquele método clássico, aquele método mais duro, não tinha tanto espaço para essas conversas, esses consensos, essas negociações. Bom, o princípio da desnecessidade da pena de prisão. Em lugar de se executar a pena de curta duração, que é nefasta e pode desencadear uma carreira criminal, tudo isso a gente cansou de comentar nas nossas aulas passadas, né? O melhor é fazer com que o autor do fato cumpra certas condições fora do cárcere. A diferença reside em que no source, ele vem só diferenciar os sources com esse método consensuado, né? Aqui no sources tudo é imposto. No sistema conciliatório, distintamente, tudo é acordado, há um consenso. Então aqui ninguém é obrigado a aceitar nada nesse sistema consensuado, né? Há um acordo aqui, se não tiver um acordo, aí segue o procedimento pelo método clássico mesmo. Beleza, vamos seguir. Deixa eu apagar, beleza. O quebra do modelo político-criminal paleorrepressivo. O que é esse modelo político-criminal paleorrepressivo? São qualquer tipo de legislação que vem endurecer ao invés de enfraquecer o direito penal. Ou seja, tornar as leis mais rígidas. Um exemplo disso que a gente tem no nosso ordenamento jurídico, a própria Lei de Crimes Hediondos, que vem fazer com que algumas legislações
venham a ser cada vez aplicadas de forma mais dura, não é mesmo? Quem pratica o crime primário, depois de 2/5, reincidente depois de 3/5, livramento condicional do processo, só depois de 2/3. Então ele vem com alguns endurecimentos em relação aos crimes comuns, né? E esses endurecimentos, essas formas mais rígidas, é tratado aqui na criminologia como um método paleorrepressivo, que vai contra o que eles estão propondo, né? Então, ele fala, as suas notas marcantes são endurecimento de penas, corte de direitos e garantias fundamentais, tipificações novas e agravamento de execução penal. Então, são, por exemplo, penas que você não tem o direito aquelas penas, né, do TTT, crimes hediondos, em que são insuscetíveis de graça e anistia, e entre outros, né? São leis mais rígidas e aí não tem o mesmo tratamento que crimes comuns. Então isso vai contra o que a criminologia vem propor. O colossal incremento da criminalidade, derivado sobretudo do modelo socioeconômico, novamente falando agora no livro do Molina, né, também criticando o modelo socioeconômico injusto, vem gerando uma forte demanda de políticas criminais duras. Olha a ironia que ele joga aqui, que a gente tirou do livro dele. Quanto mais grave o castigo, quanto mais severas as penas em abstrato, menos crime. Essa é a crença. Está sendo uma ironia isso daqui. De acordo com Molina, esse é um modelo falacioso e simplificador, que manipula o medo do delito. Então, é ilusão você pensar que quanto mais grave o castigo, mais severas as penas em abstrato e menos o crime. Não é assim que funciona. Isso é um modelo simplificador, que ele diz aqui, que vem tentar resolver o crime, mas na verdade só complica mais. Sexto subtópico, breve síntese do novo paradigma de justiça criminal consensuada. Todas as contravenções e crimes cuja pena máxima não exceda 2 anos, que antes abarrotavam os juízos e tribunais, burocracia total, agora serão julgados pelos juizados criminais. A aceitação imediata de uma sanção alternativa não gera reincidência nem antecedentes criminais. Olha que interessante isso daqui. A gente já comentou, mas é bom fortalecer. Não tem a reincidência nem antecedentes criminais, então não suja o nome deles, de certa forma, não suja criminalmente o nome deles nesse sentido. Porque você não vai adicionar como antecedente criminal nem como reincidência esses tipos de sanções alternativas. Além de exigir representação nas lesões leves e culposas em todos os crimes cuja pena mínima não exceda 1 ano, será possível a suspensão condicional do processo, que representa a maior revolução do processo penal dos últimos 50 anos. Olha que interessante. Suspensão condicional do processo, que serve tanto para as infrações de médio potencial ofensivo, elas representam a maior revolução no processo penal dos últimos 50 anos, devido às vantagens que tem dela, né? E entre outros. Bom, seguindo então, um novo paradigma de justiça criminal. Os operadores do direito, só um detalhe, esse novo, o próprio título falava isso, né? Uma breve síntese do novo paradigma de justiça criminal. O que é esse novo paradigma então? Esse novo paradigma, de forma geral, é você tentar fazer com que os operadores do direito se enquadrem dentro e saibam julgar os crimes de acordo com essas leis de juizados. Ou seja, que eles não fiquem desatualizados, que eles possam aplicar de forma justa e de forma com que não retirem os direitos e garantias fundamentais de forma forçosa, de forma que fique contra o que está escrito na lei. Então, ele vem falar exatamente isso. Os operadores do direito, juízes, promotores e advogados, para além da necessidade de se prepararem para a correta aplicação da lei, devem também estar preparados para o desempenho de um novo papel, o de propulsores da conciliação. Não é só punir agora, eles têm que saber fazer essa conciliação, que é algo diferente, que é algo atípico do que vinha do método clássico. Então, esses propulsores, eles têm que saber agora realizar, de acordo com o que está na legislação, dos juizados, essa conciliação no âmbito penal, e tudo sob a inspiração dos princípios da informalidade, da oralidade, da economia processual e celeridade, que são alguns princípios desses procedimentos. É necessário estimular cada vez mais o diálogo e mais a negociação. Antepenúltimo subtópico, as 4 medidas despenalizadoras da Lei 9.099, aplicação imediata e retroativa.
ex tunc. A Lei 9.099 não retirou o caráter ilícito de nenhuma infração penal, ou seja, não cuidou da descriminalização. É muita ilusão o pessoal falar que a lei ela descriminalizou diversos tipos de infrações. Não é isso. Ela não descriminalizou algumas ações. Ela disciplinou, isso sim, em 4 medidas despenalizadoras. Medidas penais ou processuais alternativas que procuram evitar a pena de prisão. Então, quais foram essas 4 medidas? Composição civil extinta de punibilidade, né? Seja reparação dos danos e etc. Transação penal, em que o acusado ele pode abrir mão de alguns direitos, mas para receber outros direitos benéficos. Exigência de representação nas lesões corporais, leves, culposas, por exemplo. Né? Claro que, por exemplo, se for pegar a Lei Maria da Penha, mesmo a lesão corporal leve, aí ela não necessita mais de representação, mas de forma geral, tirando a Lei Maria da Penha, essas lesões corporais leves, culposas, por exemplo, exigem representação. E também um outro importantíssimo que a gente já comentou bastante é essa suspensão condicional do processo. Ela é benéfica e tem efeito retroativo. O presente e o futuro do modelo consensual brasileiro da justiça criminal. O modelo consensual criminal brasileiro, introduzido pela Lei 9.099, é um sistema jurídico inspirado no princípio da intervenção mínima do direito penal. Então, nós estamos focando cada vez mais nessa intervenção mínima do direito penal. Esse Red Roth, ele falou que não devemos somente procurar melhorar o direito penal, senão algo melhor que o direito penal. Então, a ideia não é só tentar focar no direito penal e melhorar ele. Às vezes, essas vias alternativas, ele vem dizer que são mais benéficas do que o próprio direito penal. Permitiu-se a aproximação entre o infrator e a vítima. Ambos podem conversar, trocar impressões, externar seus pontos de vista. Cuida-se de diálogo positivo, propiciador de condutas socialmente positivas, o que facilita a ressocialização daquele. O sistema de administração da justiça está gastando menos para a resolução desses conflitos menores. Então, a própria administração pública, né, de certa forma, também tem uma certa vantagem com esses procedimentos, tem um custo menor, são procedimentos mais rápidos, né, e essa interação entre vítima e infrator, de certa forma, o livro defende o tempo todo que é muito positivo socialmente e também facilita a ressocialização desse acusado. Então, de forma geral, ele cita só vantagens, né, dessa interação que existe dentro de uma oralidade dessa audiência, por exemplo. O atual estágio do sistema consensual brasileiro, tendencialmente burocratizante, em razão do menosprezo com que muitos tribunais o estão considerando, e antigarantista, nos leva a concluir que a flexibilização das garantias processuais, então vamos grifar aqui, flexibilização das garantias processuais e penais que caracteriza a moderna desformalização do direito penal. Sempre pode implicar no grave risco de não se praticar nem sequer as garantias mínimas. Então, quando não há um preparo por parte desses operadores do direito e eles agem com certa desformalização, há um risco de não aplicar nem mesmo as mínimas garantias de direito que o indivíduo tem. Então, ele vem completar essa frase: desburocratizar não é desformalizar. Ainda precisa de certa formalidade. A desburocratização é algo positivo, mas você não pode, de toda forma, perder toda essa formalização. Você precisa seguir a lei, você precisa permitir que o acusado receba todas as garantias fundamentais que estão ao alcance dele e que ele possa escolher se ele quer essa via alternativa ou não. Então, daí a imperiosa necessidade de se reivindicar sempre e nunca transigir com respeito às regras que disciplinam o devido processo consensual. De novo, desburocratizar não é desformalizar. Transação penal não pode significar aniquilação dos direitos e garantias fundamentais da pessoa. Tá? Então, aí você fala, professor, mas ele vai ter que... Você não falou para trás que ele abre mão dos direitos e garantias fundamentais? Sim, só que quando ele tem um poder de escolha, ele tem o poder de escolha de abrir mão de alguns direitos e garantias fundamentais para receber alguns outros benefícios, como por exemplo, que ele citou, a não estigmatização, a dignidade, entre outros. Agora,
o próprio operador do direito não pode aniquilar esses direitos e garantias fundamentais dele sem dar o poder de escolha dele. Beleza, nosso último subtópico, o espaço do consenso como expressão típica do direito sancionador. Ele começa falando que seria esse sistema penal satelitário. Seria ele composto por 4 classes, né? O direito penal clássico, esse que é o que a gente vem falando o tempo todo, né? É um direito sancionador auxiliar, ou seja, um direito que aplica uma sanção alternativa, independente do direito penal e do direito administrativo, mais aplicado pelo judiciário, né? O próprio juiz numa audiência, na oralidade, sem fazer uso da pena de prisão, nem mesmo de multa integral, o que permite uma certa flexibilização das garantias do sistema de imputação, bem como da possibilidade de elaboração de acordos e de transação penal. Também é composto pelo direito administrativo clássico e do direito civil internacional e comercial. Essas 4 classes fazem parte do sistema penal satelitário. O nosso enfoque de todo esse capítulo foi em cima desse direito sancionador auxiliar. Bom, o direito penal assim concebido de intervenção mínima, ancorado na pena de prisão, com total respeito ao devido processo legal, deveria ser protegido de 2 formas. Bom, com essa intervenção mínima, como que se protege esse direito? Através da reserva de código, ou seja, tudo que é mais sério deve ir para dentro do Código Penal, não pode ficar algo muito abstrato, tem que estar bem descrito no nosso Código Penal, todas essas leis que são benéficas ou que ajudam o processo. Reserva da lei complementar, nenhuma modificação pode ser feita a não ser por lei complementar, certo? E aqui, por fim, ele fala, esse direito sancionador distingue-se do direito penal, uma diferença entre o direito penal e o direito administrativo desse direito sancionador. Ele distingue-se do direito penal porque jamais permite a pena de prisão. De outro lado, suas sanções não produzem os efeitos secundários típicos de sanções penais, antecedentes, reincidência e etc. Não é a mesma coisa que o direito administrativo, porque tem por base a imposição de uma sanção decorrente da realização de um fato típico punível, que ele chama de injusto penal, e é aplicado pelo juiz, não por uma autoridade administrativa. Resumindo, não é um direito penal porque não aplica pena de prisão, não é um direito administrativo porque quem julga é o próprio juiz e não a administração. Último slide antes dos exercícios, no sistema satelitário, o direito sancionador. Vamos colocar um. Vamos ver se dá para colocar um N aqui. Dá. Sancionador não tem cunho penal no seu sentido estrito. Leia-se, as sanções impostas não valem para o efeito de antecedentes criminais e reincidência. Jamais podem ser convertidas em prisão. Então, a grande questão é essa, né? Você mostrar que esse direito sancionador ele não é o direito penal, justamente por causa dessa questão de que não é aplicada a pena de prisão, e também essas sanções impostas não valem para efeito de antecedentes e reincidência. Já falando sobre isso, é bom reforçar. Muita chance de cair isso na prova de vocês, algo semelhante a isso. Eu tenho certeza que se cair alguma coisa desse capítulo aqui, vocês estarão muito bem preparados, porque a gente conseguiu abordar todo esse contexto geral que o livro, nesse capítulo, vinha trazendo, o livro do Molina, com uma linguagem até mais fácil do que o livro do Barata trouxe nos últimos capítulos que a gente já estudou. Então a pergunta é, pena de multa teria qual natureza? O Fábio Medina Osório nega-lhe a natureza penal, porque não pode ser convertido em prisão. Já o Molina, que é o cara, né, do nosso edital, a pena de multa em destaque imposta em sentença penal continua a produzir efeitos secundários, antecedentes, reincidência e etc. Logo, tem natureza penal. E ele está falando da pena de multa, que produz esses efeitos secundários, antecedentes, reincidência. Logo, tem natureza penal. Então, ele enquadra, diferente do Fábio, ele enquadra assim como natureza penal. Beleza, gente? Vamos começar os exercícios. Pausa o vídeo e tenta responder. Vamos lá. A moderna criminologia exige do Estado Democrático de Direito um controle razoável da criminalidade, que no Brasil apresenta como sugestão metodológica eficaz para a pequena e média criminalidade o modelo. Acabamos de ver isso, né? Dificilmente vai ser diferente do que a gente viu.
modelo de justiça consensual, como por exemplo a lei dos juizados especiais criminais. Então essa é uma forma que foi criada exatamente para tentar ter um controle razoável da criminalidade. É uma sugestão metodológica eficaz para esse tipo de criminalidade, pequena e média. Tá? Então peguem isso como modelo, coloquem isso como uma observação para a prova de vocês, porque vai vir uma questãozinha em cima disso e eu tenho certeza que vocês vão acertar. Segunda questão, pausa o vídeo e responde. Bom, teoria do etiquetamento ou do labeling approach, já falamos sobre isso em aulas anteriores, inspirou no direito penal brasileiro a instituição, com certeza a letra C, da lei dos juizados especiais cíveis e criminais. Porque lembra que no labeling approach ele criticava muito as leis e o próprio direito penal porque eles serviam como estigmatizantes dos indivíduos. Então, como criou o nosso ordenamento, criou essa lei de juizados especiais cíveis e criminais, que são métodos alternativos ao direito penal e aos sistemas de leis de acordo com essa teoria estigmatizantes, foi uma alternativa, uma instituição muito positiva que está de acordo com essa teoria. Beleza? Então marca aí a letra C. Última questão. Ao longo dos anos verificou-se por meio dos estudos de criminologia que a vítima sempre foi deixada em segundo plano, a contar do momento em que o Estado monopolizou a distribuição da justiça, a vítima foi esquecida. Como contraponto desses estudos, o Brasil elaborou algumas leis que priorizam a vítima. Dentre elas pode-se citar, não precisa nem comentar, né? Com certeza, Lei 9.099, que instituiu os juizados especiais cíveis e criminais. Tá vendo como essas questões, por mais que tenhamos acabado de comentar sobre isso, então essas questões ficaram um pouco mais fáceis, mas qualquer coisa nesse sentido que cair, vocês vão achar a questão fácil também, que vocês estão com a teoria muito afinadas e tenho certeza que isso vai contar positivo para vocês. Galera, essas foram as questões que eu achei relacionadas com esse tema. Qualquer questões adicionais que vocês tiverem, podem enviar para mim. Eu estou buscando algum material da FUMARC que ela tenha utilizado recente sobre alguma teoria. Se você conhece algum investigador, algum perito, algum delegado que foi aprovado em Minas recente, peça para ele um material teórico que a FUMARC utilizou de criminologia e me envie, que se eu receber algum material desse tipo, eu posso fazer um vídeo adicional comentando, porque é um bom direcionamento do que a FUMARC pode cobrar, o que ela deu na teoria, na Cadepol para esses cursos para o pessoal que estava formando. Então vai ajudar bastante. Beleza, gente? Bom, falta um tópico, falta somente o nosso 8.3, que eu deixei ele por último, porque ele é muito extenso, muito mesmo, dá mais de 140 páginas só dessa teoria. Se não me engano, dá mais que 140, mas mais que 120 é certeza. Então eu tenho que preparar com calma, vou ler com calma, porque isso vai tomar um pouco mais de tempo. E assim que estiver prontinho, eu posto essa última aula para vocês aqui, beleza? Se eu conseguir recolher mais alguns exercícios, achar mais algumas coisas relacionadas com o exercício da FUMARC, posso fazer uma aula extra só com exercício para vocês também. Beleza, galera? Obrigado, vamos junto. Faltou uma aulinha só. Estuda bastante que a aprovação está perto. Um abraço.